Bom dia, família! Vamos para as informações do Flamengo do dia. Se gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Se gostar de apostas, tem um site nos comentários muito bom. Vamos para o vídeo. Assim. E no segundo tempo vem uma mudança. E ele disse que isso estava programado e eu acredito nisso. Aos 20 minutos ele troca 4 jogadores. Então, aos 20 minutos, aquele Flamengo, que era um Flamengo mais vertical, ele ganha um novo formato. Que ele passa a ter Vidal, Gabigol, Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Saem Thiago Maia, o Cebolinha, Léo Pereira e o Matheus França. Então você vê o Felipe Luiz carregando mais a bola pelo lado esquerdo, tem o Everton Ribeiro, o Gabigol. Quer dizer, é um time que faz o segundo gol aos 27, Paulo. Então ele fez o gol aos 25, a expulsão no Flu aos 27, as alterações aos 20. O gol que o Flamengo faz aos 25 tem uma posse de 1 minuto e 5 segundos. A gente mostrou aqui no sábado. Quer dizer, ele mudou o Flamengo e fez um gol de cada jeito. Então, tem a assinatura dele e era a vitória que eles queriam. Era a vitória, Flamengo, rubro-negro. Tá aí a vitória. Então, acho que reforça um pouco essa manipulação do elenco, dizendo, eu vou ter que mudar, vou ter que mexer. E será que a gente vai ver o quarteto de agora em diante? Não? Você sabe o que eu penso, né, professor? Já dando boa noite a você, ao Paulo, ao Jean, aos fãs do esporte, eu acho que para você encaixar o quarteto, você precisa ter muita força física de marcação à frente, você vai ter dificuldade de recomposição, você tende a dar espaço pelos lados. E eu vou pegar muito gancho do que o professor Calçade falou sobre os dois Flamengos. O do começo do ano era o obrigatório, porque ele não podia, o Vitor Pereira, começar a temporada, por exemplo, com o time que começou jogando ontem. Enfiando o pé na porta. Não pode, não podia. Não, e não é que não devia, não podia. Era proibido fazer isso porque ele ia criar uma crise enorme dentro do grupo de jogadores. Que o diga o Paulo Souza. E provavelmente, se não conseguisse o resultado rapidamente, ninguém garante que esse time, por exemplo, que jogou ontem, é um time que vai ser usado com a forma de jogo durante a temporada inteira. Eu acho que é uma alternativa. E agora não é mais o Flamengo da obrigação, agora é o Flamengo necessário. E necessidade incluiu, nesse jogo, abrir mão quando preciso da posse de bola, né? Principalmente no primeiro tempo. Mas quando fica com um jogador a mais e com outra formação, o Flamengo, nesse momento, está mais bem preparado para ter a bola do que o time do Vitor Pereira. O que não significa que o time do Vitor Pereira não possa, ao longo da temporada, se preparar para ter a bola num nível mais alto do que executa o time do Diniz, porque ele tem um time tecnicamente superior. Então, eu diria que no começo da temporada, ele fez o que era obrigatório. Agora ele começa a fazer aquilo que ele acredita ser necessário. Eu acho que esse Flamengo, como diz o professor Calçade, sempre é janeiro, né? Parece depois desse jogo que janeiro já está mais ou menos assim, 3 semaninhas de janeiro, né? Não é mais a primeira semana, como foi logo depois de ele iniciar as mexidas. E eu acho que ele vai mexer muito no time ao longo da temporada, não vai usar sempre a linha de 3 zagueiros, ele vai mexendo no time de acordo com o que ele observar nos treinos e de acordo com as características dos adversários, porque é um treinador português que gosta de mexer no elenco, gosta de fazer isso. E ele fazia isso já no Corinthians, mesmo sem ter tantas opções como tem no Flamengo, né? Para mudar sistema de jogo e características diferentes entre os jogadores. Então, se a gente pegar o trabalho dele no Corinthians, se a gente pegar as declarações dele sobre o Flamengo quando no Corinthians, era evidente que ele queria fazer mudanças e que ele desejava as mudanças, talvez não tão radicais como a que a gente viu na escalação desse jogo contra o Fluminense. Mas vale lembrar, primeiro que ele já começou a fazer essas mudanças há algum tempo, né? Desde a primeira decisão contra o Del Valle, ele já tinha mudado. Quer dizer, ele foi com aqueles jogadores que, se ele tirasse, ele seria massacrado, até quando deu. Até quando ele falou, bom, agora é o seguinte, já tá todo mundo em cima de mim, já tem mais da metade da torcida que quer a minha demissão, que quer a minha saída, agora eu vou... Perdido por 2, perdido por 3, 4, a derrota eu já tenho. É isso, a minha impressão é essa, que chegou um momento que ele falou, bom, agora eu vou com as minhas convicções, porque realmente manter os caras, porque, se eu tirá-los o pessoal vai ficar bravo... já não está mais dando em nada, né? E ele, claro, ele apanhou muito, inclusive, quando ele tirava o Arrascaeta durante os jogos, mesmo o Arrascaeta tendo problemas físicos, quando ele tirava o Gabigol durante os jogos. E aí chegou um momento que ele falou, não, agora eu vou fazer de acordo com as minhas convicções.
Não quer dizer também, né, isso não é uma defesa incondicional do Vitor Pereira, não quer dizer também que o problema esteja todo resolvido, isso. que a atuação tenha sido maravilhosa, não é isso. Mas para mim existe uma constatação. No começo de temporada, a gente estava falando de um time campeão de Libertadores e campeão de Copa do Brasil, e ele disse: eu não vou fazer mais do que pintar uma parede, né? Foi uma frase meio que Acho assim. que todas as paredes, quer dizer, eu vou mexer um pouco, não vou... Não vou mexer em tudo. Mas ele viu o Flu, ele identificou o problema, ele sabia que era preciso mudar a forma de jogar para encarar o Flu. Ele conseguiu incomodar o Fluminense nas características que o Fluminense tem e gosta de colocar dentro de campo. Então, assim, estrategicamente, o jogo foi muito bem pensado e foi bem executado. Como no dia 8 de março, o primeiro tempo foi bom. Depois o Diniz mexeu, fez a mesma troca, colocou o Pirani para jogar e as coisas não funcionaram. E dessa vez o segundo tempo foi melhor que o primeiro. Exato. Então, até antes da expulsão. Mas só no começo o Fluminense pressionou um pouco, depois o Flamengo voltou a ter controle, depois das alterações. E as 4 trocas mudaram completamente o jogo. Assim, mudaram a característica do Flamengo. Então, mas naquele jogo, acho que ele tira o Keno para pôr o Lima, não é isso? Num primeiro momento. Ele mexe... Eu acho que ele tira um da frente e coloca um no meio, né? Isso. E nesse daí, André... eu acho que a alteração discutível é a saída do zagueiro, André, né? Ele puxa, supostamente puxa zagueiro, um pouquinho não André, zagueiro, para a saída e vai encontrando outras posições no time. Mas foi um jogo bom de ver. Foi um jogo com nível de futebol brasileiro para início de ano que não é comum. E vamos ver, o Flu não está perdido, está difícil, não acabou. E o segundo tende a ser mais emocionante que mata-mata. E a gente viu ali o Alcas, né? Os caras estão... Ninguém entendeu. E assim, o GV, eu acho que a gente tem alguns pontos. O primeiro, a diretoria tem que estar ciente do que ela está fazendo. Porque eu acho que a partir do momento que o Flamengo ganhar, continuar ganhando, se ganhar o Carioca, se for bem no Brasileiro, vai ser uma maravilha, ninguém vai questionar. Mas se perde a primeira, perde a segunda, empata a terceira, meu amigo, vai ter que ouvir. Teve vai no primeiro tempo. E outra coisa, o Flamengo não jogou. Eu acho, se esse é a vontade da diretoria é manter o Vitor Pereira, eu acho que a gente está agora começando a ver uma nova era do Flamengo, um novo Flamengo. Esquece o Flamengo do Jorge Jesus, esquece o Flamengo do Rogério Ceni, esquece o Flamengo do Renato Gaúcho, esquece o Flamengo do Dorival, aquele time com a bola, um time que jogava no campo de ataque, esquece esse Flamengo. Então vai ser uma nova era sem Everton e sem Gabigol? Acho que foi a primeira vez desde 2019 que esse jogador, que o Flamengo entrou sem os 4. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e o Bruno Henrique, que já estava lesionado, né? Então, assim, e o Gabigol, ele não era barrado do time desde janeiro de 2021, com o Rogério Ceni. Ou seja, são 2 anos. Então, no meu ponto de vista, se a diretoria comprar a ideia do Vitor Pereira, a gente tem que se atentar que a gente está vendo uma nova era do Flamengo. Um time que vai jogar muitas vezes sem a bola, um time que muitas vezes vai baixar as linhas, vai jogar lá atrás, vai ser pressionado pelo adversário e vai tentar sair. O tal do reativo. A torcida do Flamengo não sabe ter time reativo. Ainda mais com esse talento. Aí, tá aí, ó. Quantas vezes na lateral ali tomando pressão? É cultural, pô. Tem clubes no Brasil que não aceitam jogar reativo. O torcedor não vai aceitar isso. Isso aí. Uma vitória como essa, numa decisão, tranquilo que acontece. Ou o adversário, eu fui ver o jogo da semifinal Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro, ele teve total domínio da partida. Flamengo, jogando linha baixa ali, defensiva, há muito tempo. Não conseguia sair dali. Saiu, gol do Elias. Tava lá no Maraca. Foi 2013. Tava no meio da torcida. Cara, a torcida não vaiou por quê? Viu que o adversário impôs aquilo ali. Exatamente. Se você jogar todo o tempo dessa maneira, aí você vai ter problema, porque o torcedor ele não aceita isso, que é cultural. A cultura do futebol brasileiro tem alguns times que não vão aceitar. Chegou a hora da polêmica, hein? Vambora. Ó, um beijo grande pro Lu. Coisa, né, meus amigos? Ele conseguiu criar. O Casagrande tocou na abertura dele, e eu acho que esse é o ponto mais importante do Flamengo agora, porque tem vários desdobramentos e nuances que estão acontecendo. Ele conseguiu fazer o Gabigol pedir para disputar a posição com o Pedro, cara. Só fazer isso, esse treinador, para mim, já
Já tá. Fenerbahçe mandou o Jesus embora? Não, tem um técnico bom para você aqui, Fenerbahçe. Vitor Pereira, vai lá, meu filho, vai lá treinar o Fenerbahçe. Porque, porra, é uma brincadeira, né? O cara tem o Pedro e o Gabigol e arrumar uma tática em que eles não podem jogar juntos. Agora, gente, o Gabigol, todo mundo, o Vitor Pereira tá, os jogadores adoram ele. Disse que ele tem autonomia para mexer à vontade. O Gabigol tem uma conversa franca com ele, tá? Aí tem um cara aqui que, para mim, é quem pode falar sobre isso, que é o Casagrande, porque foi jogador. Gente, o ambiente está uma titica. Pode ficar falando para fora, tá? Mas não tá legal. Porque o Gabigol, da entrevista que ele deu depois do jogo, ele pareceu muito educado, muito cordato, mas aquilo ali é um recado claro. E sabe qual já foi a consequência imediata? Começaram a discutir já a renovação do contrato do Gabigol, que só acaba no final de 2024. O que foi isso? Um sinal claro para o Vitor Pereira. Amigo, você está mexendo com a estrela do time. Se vira nos 30, amigo. Mas você não pode tirar o Gabigol do time. Você ter Gabigol e Pedro e um se reserva do outro, depois do Dorival Júnior ter mostrado que é possível, sim, os dois jogarem juntos com alta qualidade e ganhando títulos. É inadmissível. Vamos assim dizer, 10 passos atrás do que o Flamengo já tinha alcançado. Você imaginar que o Flamengo agora vai ter que jogar ou com o Gabigol ou com o Pedro, porque a tática do Vitor Pereira de 3 zagueiros e jogar pelos lados simplesmente transforma o Gabigol num marcador de meio campo. Faz o menor sentido. Ganhou, legal, acho que está com o título praticamente nas mãos. O Fernando Diniz, minha gente, ele vai entregar a paçoca de novo, minha gente. Ele teve um ataque de pelanca por causa de uma expulsão que foi na frente dele, que ele viu a maldade que o jogador entrou, o Samuel Xavier entrou no calcanhar do Ayrton Lucas. E aí o que acontece? Não vai estar na beira do campo no último jogo. Vai acabar mais um ano sem título. Basicamente é isso, mas eu queria saber do Casão, se o Casão acha que o jogador de futebol, um jogador como o Gabigol, pode estar satisfeito de agora ter que disputar a posição com o Pedro. Diga lá, Casão. Então, é isso que eu falei no começo, quando começou o programa. Cara, eu joguei com o Torino, joguei com o Ascoli, lá no Porto, São Paulo, no Flamengo, no Corinthians, seleção brasileira. E eu nunca vi um jogador procurar o treinador e falar assim, eu não quero mais jogar nessa posição, eu quero voltar na minha posição e disputar a posição com aquele cara lá. Sabe? Eu nunca vi acontecer isso. Principalmente porque o cara lá é o Pedro, que joga muito, grande centroavante, participou da Copa, na última Copa do Mundo, é um cara que sabe fazer gols, né? E o Dorival Júnior, como o Renato falou, o Dorival chegou no meio do ano passado e arrumou o esquema para os dois jogarem juntos e o Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, com Pedro e Gabriel, cara. Com Pedro e Gabriel, jogando juntos. O Gabriel não reclamou, o Pedro não reclamou, não teve problema nenhum, porque eles dividiram o espaço ali, sabe? Um espaço que... Eu fui centroavante, eu sei que é difícil você jogar com outro cara do seu lado, porque você está acostumado, principalmente a característica do Pedro, que é mais movimentação para vertical, né? Ele volta e entra. Ele não é cara de abrir para as pontas, o Pedro. O Pedro é um cara que gira de bico de área a bico de área, volta um pouquinho fora da meia-lua e entra para dentro da área. Então, o Pedro, por exemplo, ele domina todo aquele espaço. Todo aquele espaço. O Gabriel, quando joga de centroavante, sozinho, também domina todo aquele espaço. Quando joga os dois, você tem que ter um sincronismo que você vai ter que dividir. Você vai dividir aquele espaço que era só seu com outro cara. Mas isso funcionou ano passado, com o Dorival Júnior. E quando você tem um time, um elenco que tem o Flamengo, cara, você tem que colocar os melhores jogadores em campo. Né? E você chega num time que ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores, cara, continua. Você quer pôr alguma coisa sua? Beleza, você vai pôr alguma coisa sua. Mas começa com um time que ganhou os títulos. Né? Da forma, no posicionamento que ganhou os títulos. Né? Então, eu acho, terceiro zagueiro, no caso do time do Flamengo, é você ter que eliminar um grande jogador da frente e pôr no banco. Para você pôr o terceiro zagueiro. Então, por exemplo, o Everton Ribeiro já não estava jogando. Né? Já não estava jogando, já tinha saído, tal, entra depois. Não deve estar contente, não quer criar problema, mas dentro dele
Cara, o cara que é titular o tempo todo, ganhou todos os títulos, você começa a ficar no banco de uma hora para outra, você não se sente bem, e você vem do time, você fala, pô, eu posso fazer isso, eu sou entrosado com esses caras. Você não pode ter 3 zagueiros, na minha opinião, e ter que colocar o Gabriel no banco, quando o Gabriel fala, eu quero disputar a posição com o Pedro. Tudo bem, aí também vem o lado do Gabriel, né, Renato? Cara, eu acho que se ele fez isso de verdade, se a conversa foi essa, eu acho que ele achava que o Vitor Pereira ia escolher ele. Minha opinião, né? Minha opinião. Porque se eu tô jogando num time e o centroavante é o Serginho Chulapa, porque nem nós jogamos no Corinthians, eu de 8, o Serginho de 9, aí eu me invoco e falo assim, vou lá pro treinador, eu não quero mais jogar de 8, eu quero disputar a posição com o Serginho. Eu tô colocando em risco o meu lugar.